trouxeram na tua casa, Deus, cumprir o teu mandamento em nome de Jesus. Abençoa cada vida, sopra dentro do teu Espírito Santo sobre elas, sopra, Deus, da tua presença, em nome de Jesus, cobrindo o teu sangue, livrando de toda a enfermidade, em nome de Jesus, e acrescentando, em nome de Jesus, a prosperidade também. Em nome de Jesus, amém. Graças a paz, igreja. Amém? Paz a todos. Então, vamos à palavra de Deus. Jó, capítulo 1, verso 7. Jó, capítulo 1, verso 7. Amém? Encontrado? Capítulo 1, verso 7. Diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: Observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste de bens a ele e a sua casa tudo quanto tens, a obra de suas mãos, e abençoastes o seu gado? Está aumentando, o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca-me em tudo quanto tem, e verás se não blasfema diante de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Então aqui nós já aprendemos que o inimigo nos tocar precisa da permissão de Deus. Mas aqui nós vemos que Deus fez uma aposta. Ele apostou em Jó. Se ele apostasse em um de nós, ele apostou, Deus apostou em Jó e confiou em Jó. E se fosse nós, qual seria a nossa reação? Porque Jó perdeu tudo. Perdeu os bens, perdeu os filhos e perdeu a saúde. Imagine se fosse algum de nós. Será que nós conseguiríamos ou estaríamos preparados para tal perda? Como seria a nossa atitude? Jó ainda ouviu sua esposa falando: Jó, você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa esse Deus que morre. Será que nós aceitaríamos o conselho de outra pessoa, no caso de Jó, da sua esposa? O conselho que ela deu para ele. A palavra de Deus diz que Jó permaneceu firme no Senhor. Deus apostou e ganhou. Certo? Então vamos fazer o livro de Jó, vamos para o texto de Jó, tá? Jó 19, 25. Jó 19, 25. Então a palavra diz que depois do inimigo tocar em Jó, perder os seus bens, perder os seus filhos e a sua saúde, a sua mulher, e contra ele, os amigos que ficaram sentados ali rodeando, esperando o momento certo de tocar. Jó sofreu a afronta dos amigos, mas assim, veja o que Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por
o meu coração se estremece diante dele. Irmão, veja a fé desse homem. Ele estava em uma situação precária, sem esperança de vida, e as pessoas ali atacando ele, afrontando Jó, e olha o que ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. Olha como era o posicionamento, a confiança e a fé que Jó tem. E é o exemplo que nós devemos ter. Então, isso aqui na Bíblia, Deus mostra um extremo e fala: olha, Jó conseguiu, você também consegue. Então, aqui é um arquétipo de pessoa, um extremo, igual Deus está nos mostrando que se alguém conseguiu permanecer firme nessa situação, Deus está falando para você: é possível. Então, não vou requerer nada impossível de vocês, porque Jó conseguiu, mostrando que é possível perder tudo e não blasfemar contra o meu nome. Então, que exemplo forte de Jó. Ali sentado na cinza, no caquité, cheio de chaga, os amigos no ouvido, ele dizem: eu sei que o meu Redentor vive. E você percebeu o que ele declarou? E eu sei que eu verei ele nesta carne. Ele falou: não é quando eu morrer, eu vou ver, os meus olhos vai ver o Senhor. Será que alguém podia crer naquilo que Jó estava falando, naquela situação? Como estava a pele daquele homem? Não tinha mais nada em quem encostar, nada. Tinha perdido toda a sua formosura, mas ele permaneceu firme diante de Deus. Então, meu irmão, eu sei que às vezes vem adversidade, vem luta sobre a nossa vida, mas é possível adorar a Deus em meio a essa adversidade. Se Jó conseguiu, nós também conseguiremos. Jó 16, 19. Um pouquinho só por aí. 16, 19, assim. Algo diz: porque também agora, essa é minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfalecem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem. Se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Então, Jó está falando de algo muito importante. Ele falou: eu estou nessa situação. Ah, mas se tivesse um filho do homem lá nos céus, que pudesse contender com Deus pelo amigo. Se tivesse um amigo meu, que fosse homem como eu, e ao mesmo tempo como Deus, e tivesse para contender, para julgar a minha causa diante do Senhor. De quem que Jó está falando? De Jesus. Olha o que Jó está nos dizendo: eu estou nessa situação, eu estou passando por isso tudo, mas se eu tivesse alguém que fosse homem, e fosse Deus, e fosse meu amigo, ele contenderia por mim diante de Deus. Jó está almejando por Jesus. Em João 10, diz assim: o ladrão veio para matar, roubar, e eu vim para que você tenha vida e vida em. Então, esse que Jó está clamando, ele veio, que é Jesus, e ele veio para mim, para você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e ele veio para restituir tudo que o inimigo nos tirou. Jesus: eu vim para você ter vida e vida em abundância. Se o inimigo te tira a saúde, eu restituo a sua saúde. Ele disse: ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Então, tudo que o inimigo venha nos tirar, ele restitui nas nossas vidas. O anseio de Jó, o desejo daquilo que Jó queria, eu, você, Deus, Jesus.
nosso intercessor, nosso advogado diante de Deus. Então, assim como Jó almejava que alguém clamasse por ele, Deus, restitui a vida de Jó. Nós temos Jesus Cristo, nosso mediador entre Deus e os homens. Qual a diferença de nós e Jó? Quando nós estamos um passo à frente de Jó, não no sentido de fidelidade, vamos dizer assim, mas de ter acesso a Deus. Então, Romanos 5, 11, 5:10 diz assim, ó. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, os que, tendo já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Nós sabemos que quando Adão pecou, houve um divórcio, uma separação entre Deus e os homens. Mas em Jesus Cristo houve a reconciliação. Então Jó está falando, eu estou separado de Deus. Eu queria um homem lá diante dos céus, que fosse Deus e fosse homem, porque eu estou separado de Deus. A minha aflição é por causa da separação do Senhor. Eu estou em lágrimas porque eu desejo um amigo para interceder por mim. Mas em Jesus, nós somos reconciliados. Nós não estamos mais separados do Senhor. Você e eu temos livre acesso para se aproximar de Deus. Fostes o quê? Reconciliados. Nós estamos juntos do Senhor. Quanta coisa eu e você temos diante de Deus e não desfrutamos diante do Senhor. E ainda assim, se Deus apostasse as fichas em mim e em você, eu sou ousado para dizer que Ele é perfeito. Mesmo nós tendo esse tanto de coisa. Não vou falar por você, eu vou falar por mim. Uma vez eu fiquei irado, rasguei a Bíblia. Oi? O que adianta? Está perdido. A aposta de Deus, se eu tivesse feito a aposta em mim, já tinha perdido. Muitas vezes, né? Jogamos por alto as coisas. E olha que não foi não um pingo do que Jó estava sofrendo. Mas hoje nós temos a graça, estamos reconciliados no Senhor. Senhor, não vale muita coisa, mas o Senhor me ama e me dá, prospera e abençoa minha alma. É isso que eu e você temos, esse livre acesso ao Senhor. Jó 42. Jó. Jó 42 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser. O que a palavra diz aí? Então respondeu Jó ao Senhor. Por que é que Jó respondeu ao Senhor? Porque ele falou com ele. Jó, Deus vendo o sofrimento de Jó, aparece para Jó e fala com Jó, questiona Jó. E lá que Jó disse o quê? Eu verei o Senhor com os meus olhos na. E o que Jó vai dizer depois? Antes eu te conhecia só de falar, mas hoje os meus olhos, aquele homem íntegro, fiel a Deus, que Deus falou dele, na verdade era um homem religioso, porque ele não conhecia a Deus, só tinha ouvido falar. E muitas vezes pessoas religiosas só não conhecem a Deus intimamente, eles ouvem falar de Deus e criam uma ideia sobre aquele Deus e permanecem naquele caminho. Mas quando conhecemos Deus verdadeiramente, mudamos o nosso pensamento, mudamos a nossa maneira de ser, o nosso jeito de agir, porque conhecemos a Ele intimamente. E esse é o propósito de Deus,
que eu e você venhamos a conhecê-lo intimamente, não só de ouvir falar, de poder enxergar a Deus. Você vê que no meio da aflição, você vê o segredo de Jó? Ele fez um louvor a Deus e uma declaração. Ele no meio ali do carro de cinza, ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive, e eu vou vê-lo com meus olhos da carne. Você viu que Jó faz uma declaração de fé e de confiança, e Deus faz o quê? Responde a esse ato de fé dele. Muitas vezes nós temos que pegar o exemplo de Jó. Em meio a essa tempestade, em meio a esse furacão, eu creio em Deus, e eu vou ver a saída, eu vou ver o escape, eu vou ver a mão de Deus direcionando, guiando e me tirando desse charco de lodo. Eu verei o Senhor. Nós temos que abrir mão da nossa indignação para abrir o nosso coração para encher de fé e declarar palavras de fé e de confiança. Eu não sei onde Jó arrumou aquela força para declarar essa palavra. Ele não desistiu, ele permaneceu firme. Ele falou: olha, vocês estão me vendo aqui, eu não vou morrer não, o meu Redentor vive, e com os meus olhos eu o verei. Vocês desistiram de mim, mas eu não desisto de Deus, eu vou ficar firme. A esposa de Jó desiste de Deus, Jó. Desiste da vida, Jó. Entrega os pontos, morra. Os amigos: Jó, você pecou, você está errado, por isso você está passando por essa aflição, ninguém vai te socorrer, Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, eu não desisti ainda, e com os meus olhos eu verei e o glorificarei. Êxodo 42:10 assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó. Verso 12 assim: assim restituiu o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 jumentas de boi, 1.000 bois e 1.000 jumentas. Deus restituiu tudo que o inimigo tirou de Jó. E Jó, no meio daquela circunstância, ele ainda teve coragem e fé de orar pelos seus acusadores, por aqueles que o afrontaram, por aqueles que o apontaram. Jó os abençoou, orou por aquelas vidas, e houve restituição na vida de Jó. Às vezes, irmãos, perdemos coisas, mas se pegarmos o exemplo de Jó e nossas perdas, pode ser, como eu disse no começo, uma aposta de Deus em você. Porque na verdade aqui Deus promoveu Jó, porque ele teve tudo. Então, depois da prova de Jó veio o quê? A aprovação. E a aprovação foi a restituição. Esse é o diferencial de Jó e nós. A aprovação só vem depois da prova. E se passarmos na prova, tem restituição em tudo. Quantos de nós já ficou pelo caminho? Quantos ficamos para trás? Mas é isso, a Bíblia está aqui para nos abrir os olhos. Deus, eu tenho restituição para a sua vida. Eu tenho algo para você. Amém? Eu preciso do nosso posicionamento diante de Deus.
podemos ser aprovados diante do Senhor. Hoje, eu fui ali fazer uma prova, né? Fiz a prova lá e agora eu fiz o exame aí para utilizar óculos, sabe? Falei. E aí eu dou aquele óculos lá, né? Tira, põe, meio coisa, fiz a prova, vamos ver, ó. Você passou raspando. Mas passou. Eu amei. Eu não sou doido, né? Eu estou doido, né? É que eu fui renovar a carteira, eu fui acrescentar nela o IAR, entendeu? Para renumerar, para dirigir trabalhando, né? Aí você precisa desse IAR. Aí para ter o IAR, tem que fazer um teste psicotécnico, né? Aí eu fui fazer lá. Brigando lá assim, mas fiz, né? Ela foi raspando. Você passou. Eu amei, mas nem que seja raspando. Nós vamos passar nas provas que vêm sobre a nossa vida. Você viu que Deus ele usa um texto de hiperbole? Porque assim, olha o quão grande, olha o quanto foi isso aqui. Um perdeu os filhos. E assim, em dias. Perdeu os bens. Perdeu a saúde. Perdeu tudo. Você vê que é uma coisa grande demais. Então Deus está nos mostrando, olha, mesmo em tantas circunstâncias grandiosas, há possibilidade de um homem, de um ser humano, ficar firme. Porque quer o quê? Alguém humano. Então o que Deus está questionando nós, falando que é? Não adianta você questionar, lamuriar. O exemplo de Jó é possível. Você não blasfemar em meio a tantas lutas, tantas coisas que vêm sobre a sua vida. Aí você chega um dia, Deus, eu não consigo, não tem como. Deus, vem cá. Deixa. Jó conseguiu. Então, meu filho, é possível. Aí ele fala, vem cá, eu quero contar um segredinho para você. Jó não tinha Jesus. Hoje, quando o inimigo te acusa, já tem um intercessor diante de mim, advogando pela sua casa. Então a sua prova vai ser muito mais leve do que a de Jó. Mas ainda assim tem aflições. Mas nós podemos passar por ela. Não tem jeito de nós sermos aprovados sem sermos provados. Então, todas as vezes que Deus quer nos promover, veio a provação. Então, em meio às suas provações, creia, vai vir a provação. Deus quer nos aprovar e mudar-nos de fase. Então, não é momento mais de ficarmos na mesmice, nas mesmas circunstâncias, matar no peito, dizer assim, né, pastor? Tomar para si, para eu consigo, eu vou vencer, eu vencerei essa adversidade, eu vou para a próxima fase, que venham as outras, mas eu ficarei firme no Senhor. Então, Deus quer instruir na nossa vida, em dobro, como foi na vida de Jó. Amém? Se Ele permitiu tirar, se Deus permitiu tirar, porque Ele restituiu em dobro na sua vida. Você acha que Deus não tinha um plano desde o começo? Eu deixarei tirar, mas eu vou restituir em dobro. Amém? Então creia, fique firme diante do Senhor. Talvez só está atrasado, porque nós ainda não nos posicionamos como devemos nos posicionar. Creia e declarar, eu creio que o meu Redentor vive. Eu tenho Jesus Cristo, homem e Deus, meu amigo, para interceder diante de mim, para interceder por mim diante de Deus. Por quê? Você foi reconciliado com o Senhor. Amém?
Então vamos orar. Vamos orar pela campanha. A campanha é o quê? Eis que um povo roubado, eis que um povo enlutado, morando em cavernas, e não há ninguém que grite, restitui. Então grite por restituição, clame por restituição na sua vida. Amém? Soberano e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos a igreja diante do Senhor. Estamos na campanha da restituição, Pai. Restitui, Senhor, sobre essa igreja. Restitui, ó Pai, sobre este lugar. Restitui, ó Deus, sobre as vidas que aqui se encontram. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós como igreja do Senhor, Pai, colocamos a vida do esposo da irmã Nídia diante do Senhor, Pai. Clamamos ao Senhor para restituir a saúde dele, Pai. Toca nele neste momento agora, Pai. Visita ele lá, Pai. Que o mal que ele está passando possa retroceder, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possa voltar ao quadro normal, Deus. Que ele seja curado, abençoado pelo Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Visita cada membro dessa igreja, Pai. Aqueles que não estão aqui, que estão em seus lares neste momento, Pai. Que a mão do Senhor possa estar sobre eles, Pai. Trazendo o avivamento, a transformação, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, traz um avivamento pessoal, Pai. Traz restituição sobre cada um de nós, Pai. Restitui o ministério, restitui a fé, Pai. Restitui o primeiro amor, Pai. Restitui a unção em cada vida aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que haja uma restituição de cura sobre essa igreja, Pai. Que aqueles que estão aqui, Pai, eu declaro a cura do Senhor sobre eles, Pai. Cura física, cura emocional, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, haja cura, haja cura, haja cura, haja cura. Em nome do Senhor Jesus, sedes curado em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, Deus os abençoe. Tenham um resto de semana abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Estamos terminados, amém? Dia 13, agora, de novembro.